Uma missão coroada de paz, alicerçada nas mãos do Supremo Criador. No coração exalava o amor, incompreendido na terra, a estrela da manhã. Mesmo sofrendo, ele não reclamou, olhou pro céu e pediu pela humanidade. Naquela cruz, o herói dos heróis venceu a morte, levou sobre si os meus pecados. Ele deixou sua glória do céu, veio revelar a luz do sol da justiça. Ele ensinou a verdade, o amor, provou do beijo da morte, se entregou em meu lugar. Mesmo sofrendo, ele não reclamou, olhou pro céu e pediu pela humanidade. Naquela cruz, o herói dos heróis venceu a morte, levou sobre si os meus pecados. A paz do Senhor, irmãos. Estamos de volta a mais uma manhã na nossa escola bíblica dominical para continuar nosso estudo sobre o livro dos Salmos. Hoje iremos estudar a lição de número 2. O título da nossa lição de hoje é Jesus Cristo e Missões nos Salmos. Lição 2, Jesus Cristo e Missões nos Salmos. A primeira coisa que precisa ficar bem clara em nosso estudo é o anseio de uma nação pela vinda do Messias. E quem era essa figura do Messias? O Messias é o ungido de Deus, que viria a reinar sobre o povo, garantindo a eles todas as promessas que Deus falou a Abraão. Então nós encontramos em todo o Velho Testamento palavras proféticas a respeito da vinda desse Messias. No livro dos Salmos não seria diferente, porém de uma forma totalmente contrária do que o judeu acredita. Vemos que esses textos proféticos, eles se cumprem integralmente em Jesus Cristo. Esses textos são conhecidos como os Salmos messiânicos. Eles contam a missão, o sofrimento e o triunfo do Messias. No livro dos Salmos existem cerca de 15 salmos que fazem referência a esse Messias tão ansiado, tão desejado pelos judeus. Vamos então, a partir de agora, analisar alguns salmos conhecidos como salmos messiânicos. A nossa revista de hoje, ela separou 3 salmos para que nós pudéssemos meditar juntos e compreender um pouco mais sobre o sentido profético, esse sentido tão amplo o qual esses salmos ele nos traz, de forma que os salmos ele é capaz de saciar esse desejo judeu pelo Messias, como também nós compreendemos um pouco mais sobre o cumprimento da promessa do ungido no próprio Jesus Cristo. O primeiro salmo que a nossa lição ela nos dá para refletirmos é o Salmo de número 2. Convido você em sua casa neste momento, pega a sua Bíblia, abra aí comigo no Salmo número 2, para que nós possamos meditar juntos nesse texto. O Salmo 2,
ele diz da seguinte maneira: porque se amotinam, amotinar significa se revoltar, se agitar. Então, por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam. Mancomunar é fazer acordos, geralmente com má intenção. Então, os príncipes juntos se mancomunam, fazem acordo geralmente com má intenção, contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Nós vemos aqui como seria a recepção desse ungido. Uma coisa é o que nós falamos, outra coisa é o que nós fazemos. O povo judeu falava tanto do Messias, que Deus revelou através de seu servo como de fato eles o tratariam, com revolta, com ira, com traição, querendo se libertar das suas cordas, se libertar daqueles que diziam ser seu Senhor. Como o coração do homem muitas vezes é hipócrita, né? Vamos aproveitar esse texto e fazer uma autoanálise na nossa vida. Quantas vezes nós dizemos que Jesus, ele é o nosso Senhor, porém os nossos atos não reconhecem esse senhorio sobre as nossas vidas. João, capítulo 1, e versículo 11, diz assim: veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O Salmo 2 ele é muito interessante, que ele traz esse tema profético do Messias se revelando ao seu povo, do Messias se apresentando ao seu povo. E no momento que esse Messias se apresenta, esse povo não o recebe, esse povo vira as costas para ele, e esse povo agora conspira para derrubar esse Messias. E nós vemos que essa palavra ela se cumpriu claramente no ministério de Jesus Cristo. Ele veio para os judeus, mas os judeus não o receberam. Antes conspiraram, firmaram acordos, pactos, a fim de matá-lo. Assim foi a recepção do Messias, a recepção do ungido, daquele tão esperado pelos judeus. O seu povo o recebeu dessa forma. Diziam com os lábios, expressavam com os lábios, mas na hora de praticar, eles falharam na sua prática. Continuando o Salmo 2 aqui, nós vemos a partir do versículo de número 4, dizendo da seguinte maneira, acompanhe aí na sua Bíblia, Salmo 2, versículo 4. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles, então lhe falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu manto, sobre Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Vemos nesse Salmo 2, ele dividido em algumas partes. A primeira parte que nós vemos anteriormente fala dessa rejeição do povo a receber o Messias. Já a partir do versículo 4, nós já encontramos o triunfo do Messias. E eu me lembro, lendo esse texto, eu lembro-me aqui do batismo de Jesus. No momento quando ele foi até o Jordão e João Batista, ele o batizou nas águas do Jordão. No momento que Jesus sai das águas, nós temos uma manifestação muito linda. Deus, ele faz questão dele mesmo apresentar o seu Filho à humanidade. E no momento quando Jesus sai das águas, aquela voz, ela soa de forma muito linda, dizendo:
esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Interessante, quando eu leio esse Salmo 2, a partir do versículo 4, parece que eu vejo Deus diante da rejeição do seu povo. Deus, ele afirmando e Deus confirmando que aquele de fato era seu filho e dando-lhe a garantia do triunfo daquela missão, o qual ele foi enviado. Continuando o Salmo 2, a partir do seu verso 9, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, que diz da seguinte maneira: Tu os humilharás com a sua vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sedes prudentes, deixai-nos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai, ó filho, beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Esse salmo, ele é profético até mesmo para os nossos dias. Ele fala nesse momento de quando Jesus implantará nesse mundo o seu reino milenar. Será o início daquele que nós conhecemos como o período do milênio. Sim, Jesus, ele reinará sobre toda a terra e sobre todos os povos. Se você puder ir na tua Bíblia, abrir neste momento, lá em Apocalipse, livro do Apocalipse, no capítulo de número 20 e versículo de número 4, acompanhe aí esse texto da palavra do Senhor, que diz da seguinte maneira: E vi tronos, e assentaram sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui nós vemos o milênio, e nós temos aqui a esperança e a confiança e a certeza de que assim como Cristo reinará, a sua igreja, os seus servos, aqueles que estiveram ao seu lado em todo momento, sofrendo, levando a sua cruz, eles também juntamente com Cristo, eles irão reinar sobre toda a terra, sobre todos os homens, durante 1000 anos. Esse será o milênio. E esse texto, ele é refletido muito nesse Salmo de número 2. No nosso comentário da nossa lição, da nossa revista Escola Dominical, ele traz um comentário, uma citação do rei August Hopkins. Ele fala sobre o reinado de Cristo. 2 pontos que o rei August Hopkins ele levanta para que nós possamos analisar. O primeiro ponto do reinado de Cristo que esse homem ele traz para a nossa reflexão é a seguinte: nunca será demais pensarmos na cruz, mas podemos pensar menos no trono. Olha que frase interessante. Nunca será demais pensarmos na cruz, mas podemos pensar menos no trono. Quantos muitas vezes se perdem e se dedicam a sua vida a pensar em Cristo no trono, em Cristo Rei, Cristo à direita do Pai, mas se esquece da principal razão, do nosso principal motivo de vida, que é o Cristo crucificado. Se nós pensarmos mais na cruz e pensarmos menos no trono, nós vamos começar a valorizar mais essa grande conquista de Cristo por nós. Uma coisa é você ver um Cristo glorificado, outra coisa é você pensar num Cristo sofrido, um Cristo humilhado na cruz, um Cristo que passou por tribulações da minha vida e pela sua vida. Que nós possamos pensar mais na cruz de Cristo, pensarmos mais no sofrimento que ele teve e pensarmos menos no seu trono. Outro ponto, o segundo ponto que esse rei August ele levanta para a nossa reflexão é que nós não teremos um Cristo como profeta ou sacerdote se não aceitarmos primeiro como nosso rei. Reflita sobre isso,
Não teremos Cristo como profeta ou sacerdote se não aceitarmos primeiro como nosso Rei. Então, quando eu vejo esse Salmo de número 2, eu entendo que Cristo e Deus, ele tem o objetivo de se revelar como aquele que sofreu na cruz, aquele que se entregou por nós. Diferente daquele Messias que os judeus esperavam, o Messias glorioso, o Messias sentado no trono, o Messias montado num cavalo branco. Não, o Messias não se apresentou dessa forma. E por não se apresentar da forma que eles queriam, da forma que eles imaginavam, ele o rejeitou. Quantas vezes Cristo ele se apresenta da nossa vida de uma forma totalmente diferente daquilo que nós pensamos e que nós entendamos. Mas eu quero nesta manhã que você traga a sua reflexão. Antes de termos Cristo como nosso profeta, como nosso sacerdote, aquele que intercede, nós temos que aceitar Ele primeiro como Rei e Senhor das nossas vidas. Quando aceitamos Ele como Rei e Senhor das nossas vidas, nós colocamos-nos ao seu serviço, à sua vontade. Reflita sobre isso nessa manhã, Salmo número 2. Se tiver oportunidade na sua casa, pegue o Salmo número 2, leia, medite, que Deus ele falará ao teu coração. Continuando aqui a nossa lição, o nosso comentarista ele traz um segundo salmo messiânico para a nossa meditação. É o Salmo de número 22. Abra sua Bíblia aí, Salmo de número 22. Acompanhe conosco aquilo que o nosso comentarista ele nos trouxe a respeito do Salmo de número 22. Ele diz da seguinte maneira: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém, tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, e em ti confiaram e não foram confundidos. Esse salmo, ele reflete agora o sofrimento do Messias. O Salmo 22, ele é conhecido como o Salmo da Cruz. Ele, sempre que citado no Novo Testamento, ele tem uma referência direta a Cristo, ao sacrifício dele, ao sofrimento dele na cruz. Se nós formos pegar em Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 27, versículo 46, nós vamos ler este versículo que diz assim, e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Muito interessante esse versículo. Jesus ele abre mão de toda a sua glória e ele se submete agora ao abandono. Um dos sentimentos mais tristes que o homem pode sentir é o abandono, é sentir-se sozinho, é sentir-se abandonado. Tem uma história muito interessante que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta manhã, que é a história de um missionário. O missionário ele viveu em um orfanato lá em Uganda, nesse país chamado Uganda. E já havia passado por muitos outros orfanatos, mas aquele orfanato que ele estava passando naquele momento era diferente. Ele entrou em um berçário com mais de 100 berços com bebês dentro. Ele ouviu com surpresa e estranhou que o único som que se podia ouvir era o som do silêncio. E isso é para lá de estranho em qualquer berçário.
quanto mais em um com mais de 100 crianças. Ele se virou para sua acompanhante e ele perguntou: por que desse silêncio? Ela se virou para ele e disse: eles ficam aqui por uma semana. E esses bebês, eles choram muito durante uma semana. Depois, eles percebem que ninguém virá socorrê-los. Então eles param. Os bebês, eles param de chorar quando eles se dão conta de que ninguém virá, nem em 10, nem em 4 horas, e talvez, quem sabe, ninguém nunca virá socorrê-los. É forte essa história, viu? Ei, você que me ouve, está se sentindo sozinho e abandonado. Saiba que Cristo, ele já passou por isso também. Mas ele passou por isso para que hoje nós tenhamos um fiel companheiro em todos os momentos da nossa vida. Hoje choramos, mas tem um que está pronto a nos socorrer. O Salmo 46, versículo 1, diz da seguinte maneira: Deus, ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Saiba que você não está sozinho, você não está abandonado. O Espírito Santo de Deus, ele está aí do seu lado para te confortar, para te consolar, para enxugar as tuas lágrimas, para te abraçar e para dizer: olha, Cristo um dia, ele foi abandonado na cruz, para que hoje eu e você tivesse uma companhia sempre presente nas nossas angústias e nas nossas dificuldades. Calma, Deus, ele está contigo, Deus está aí do teu lado para te ajudar, ele não te abandonou. Vamos voltar a analisar esse Salmo de número 22. Agora vamos começar a partir do verso de número 6, Salmo 22, a partir do 6, diz assim: mas eu sou verme, e não homem, o opróbio dos homens, e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estende os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Zombaria e desprezo das pessoas. Jesus, Messias, mesmo sendo em forma de Deus, ele não teve a usurpação de ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo e assumiu a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, ele se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Assim o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. E nesse Salmo 22, o Salmo da cruz, o Salmo do sofrimento, nós sentimos aqui o que Cristo sentiu um pouquinho. O Espírito Santo de Deus, em muitos anos antes de Cristo passar por tudo isso, ele já toca no coração de Davi e revela a Davi esse sentimento profundo que o Messias sentiria, esse sentimento profundo de abandono, de tristeza, das pessoas zombando, rindo dele, meneando a cabeça, ninguém acreditando nele. Cristo, sabendo de tudo isso, ele passou por mim e por você. E nesse Salmo de número 22, eu vejo uma mensagem profética linda sendo revelada através de Davi, no momento que Davi está escrevendo esse Salmo de número 22. Mas no verso 22 desse Salmo 22, nós vemos aqui uma virada muito grande, porque mesmo com tanto sofrimento, mesmo com tanta dificuldade, não impediu que Jesus ele cumprisse, não impediu que o Messias ele cumprisse a sua missão pelo qual ele foi enviada. Pegue aí a sua Bíblia, Salmo 22, a partir do versículo 22, acompanha comigo, olha o que diz a palavra do Senhor.
Então declararei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o e temei-o todos vós, descendência de Israel, porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor virá de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor. Os que buscam o vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente o servirá, falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Glória a Deus. Mesmo em meio à dor, ele não deixou de cumprir a sua missão e de anunciar o reino de Deus a toda criatura. Mesmo em meio à dor e a tanto sofrimento, o Messias induziu, levou com que as pessoas adorassem e louvassem e exaltassem o nome do Senhor. Mesmo em meio à dor, ele conduziu pessoas ao reino de Deus, cumprindo assim a sua missão. Esse salmo de número 22 é um salmo maravilhoso. Na sua casa, durante a semana, pegue ele, medite nele, que ele tem coisas profundas ainda a falar ao seu coração. E o último salmo que nós iremos meditar nesta manhã, o qual o nosso comentarista nos deixou, é o salmo de número 110. Salmo de número 110, que é considerado também um salmo messiânico. Salmo de número 110. Acompanhe aí na sua Bíblia. Ele diz da seguinte maneira: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva. Será o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Nesse salmo de número 110, o que chama a atenção é que ele revela que o Messias seria um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem foi esse Melquisedeque? Esse Melquisedeque, ele apareceu pela primeira vez lá no livro do Gênesis, e ele se apresentou a Abraão como o rei de Salém e como um sacerdote do Deus Altíssimo. As escrituras, elas retratam sobre Melquisedeque, ele um homem sem genealogia, sem princípio, nem fim de dias. Se vocês forem pegar Hebreus capítulo 7, versículo 3, diz que ele era sacerdote, aprovado por Deus antes mesmo da linhagem sacerdotal existir, que foi só a partir de Levi. Por esse fato, o autor aos Hebreus, ele inspirado por Deus, ele diz que Melquisedeque, ele é semelhante ao Filho de Deus, porque Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê?
Assim como ele, Jesus não possui princípio e nem fim de dias, e nem pertence à linhagem e nem ao sistema sacerdotal dado ao povo de Deus lá no Sinai, em que após a morte de um sacerdote havia outro para substituí-lo. Com Cristo foi totalmente diferente. Ele morreu, sim, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e hoje o sacerdócio dele, ele é eterno. Ele é o nosso sumo sacerdote eterno. Que Deus possa continuar nos ensinando e nos conduzindo através do livro de Salmos, que nós possamos conhecer e possamos ter intimidade com o nosso Pai Celestial através desses textos inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Que cada salmo possa nos aproximar de Deus, renovar nossa comunhão com Deus. E fica aqui o convite para que no próximo domingo estejamos todos juntos aqui na lição de número 3. Domingo que vem iremos tratar da lição de número 3, que o tema é o Supremo Bom Pastor. Tenho certeza que Deus terá muito a nos ensinar no domingo que vem também. Obrigado pela atenção dos irmãos, obrigado pelo carinho. Vamos continuar firmes e constantes na obra do Senhor. Curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos. O Lucas está super empolgado porque o canal dele, a meta dele é chegar a 60 inscritos. Então, se você desejar, curta aí o vídeo, se inscreva no canal dele, que com certeza você vai abençoar a vida dele e ele ficará muito feliz. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua vida. Tenha uma ótima semana na presença do Senhor e até domingo que vem, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe, que os irmãos fiquem na paz. Amém.